Número Desafio. Este é o primeiro livro de numerologia a dar ênfase aos números, desafio, cujo impacto, importância e valor não foram antes abordados ou explicados em profundidade. Numerologia confere às descrições dos números desafio importância maior do que as descrições dos números da personalidade e do destino. Portanto, antes de procurar seus números da personalidade e do destino, encontre seus números de desafio. Seus significados devem ser lidos em primeiro lugar, na esperança de poder, assim, com maior facilidade, vê-los desapaixonadamente. Neste contexto, não há acusador, não há necessidade de adrenalina fluindo para defender. As descrições da personalidade e do destino farão maior sentido se os desafios forem esboçados antecipadamente. E também, quando você for ler o lado positivo das descrições de seu número, poderá concentrar-se nele sem pensar, ora, a numerologia não pode ser válida. Só me diz coisas boas. Vá em frente, concentre-se nessas coisas boas. Já temos tiques neuróticos demais com que trabalhar. Use toda a ajuda que conseguir. Os portadores de desafios devem ler também as demais categorias, automotivação, autoimagem, etc., para encontrar seus números de desafio. Podem ser úteis na tentativa de acinzentar as opiniões em preto e branco do aspecto desafiante do número. Quando um número desafio é o mesmo que o da categoria da personalidade, derivado do nome ou do dia do nascimento, ele assinala áreas exatas da personalidade que precisam de equilíbrio do destino. Quando os números desafio não aparecem nas outras categorias da personalidade, é porque tocam todos os aspectos da personalidade. Os desafios são mais bem compreendidos pela pessoa cujo nome e dia do nascimento estão sendo mapeados. São ferramentas para autoanálise, chaves para avaliações honestas. Os significados do número desafio dão as causas pessoais do estresse. Os desafios têm raiz nas experiências da infância. Depois da maturidade, manifestam-se em sintomas que turvam a lógica e criam reações emocionais exageradas. Os desafios são os motivos ocultos por trás dos repetidos erros cometidos e dos extremos emocionais a que se chega. Descrevem os atributos da personalidade que são usados nos extremos positivos ou negativos. O portador de um desafio carece de pontos de referência na infância que indiquem o comportamento equilibrado. Os desafios explicam o motivo por que se tem muitas opções. Pode-se ver um copo d'água meio cheio ou meio vazio. Os desafios mostram como enfrentar o destino. São as atitudes de uma pessoa, não o destino, que geram o sucesso ou a decepção. O destino é a soma das reações às nossas ações. Portanto, temos que mudar para que o destino também mude. Elizabeth Ike Wisdom of the Tarot, a sabedoria do tarô, traduzido por D.K. Stephenson. Dos desafios você é capaz de controlar seu destino e seus desafios. E a sua atitude que determina se você é um vencedor ou um perdedor, um adulto ou uma criança. A numerologia prediz, com precisão, as pessoas e experiências que você poderá esperar encontrar. Em relação a elas, você se comportará segundo a percepção que tem de si mesmo. Os desafios revelam as percepções da sua infância que permanecem na maturidade. Os significados do número desafio descrevem os extremos da personalidade que conduzem a estresses emocionais, físicos e intelectuais. Os sintomas dos desafios desperdiçam potencial, tempo e energia. As seções do número desafio incluem sugestões para identificar e mudar os hábitos improdutivos ou os comportamentos birrentos. As sugestões da numerologia conduzem a novas opções para o portador do desafio. Reconhecer e equilibrar os extremos do desafio podem proporcionar novos meios de autoexpressão. Ainda, uma pessoa mais calma, mais saudável e com mais felicidade fica liberta das inúteis pressões autoinduzidas. Os desafios descrevem os temores irracionais e implicam o uso estressado das faculdades. Estes extremos do estresse conduzem a mudanças na química do corpo que alteram os níveis de energia mental, física e intuitiva. Eis como isto funciona. As emoções entram na mente. A mente faz sinal para o cérebro. O cérebro transfere mensagens para o corpo.
Quando uma mulher inexperiente, de 60 quilos, vê o filho preso só debaixo das rodas de um carro, o que acontece às suas emoções? Ela pode desmaiar, ou então levantar o carro para libertar o filho. Nos dois casos, a química do corpo muda. Outro exemplo. Quando muito alegres ou muito tristes, certas pessoas apresentam urticária ou psoríase. Os sentimentos são censurados ao percorrer a mente. O processo causa reações físicas. As escolas da medicina psicossomática e holista, para mencionar umas poucas, concordam com isto. A filosofia da ciência cristã de Mary Baker Eddy melhora o conceito. A doença é a imagem do pensamento externado. Classificamos a doença como erro que somente a verdade e a mente podem curar. A experiência da mente mortal é o temor manifestando-se no corpo. As descrições do número desafio incluem as áreas do corpo que são suscetíveis de doença. Há uma variedade de filosofias de cura que nos indicam que os nossos pensamentos podem adoecer-nos, deprimir ou nos deixar inativos. Os significados do número desafio assinalam as atitudes e os atos que tendem a causar efeitos desagradáveis em nossa saúde física e mental. Os números desafio descrevem traços e hábitos desconfortáveis da personalidade que nascem na infância e se expandem na juventude. Estes hábitos, embora pareçam instigar as realizações, na verdade drenam energia, dão acesso aos problemas físicos, retardam o progresso e impedem fazer o que vem naturalmente. Os números desafio descrevem atitudes e hábitos defensivos. Percepções e expectativas impróprias, infantis, de aprovação ou desaprovação instantânea causam problemas pessoais e profissionais. Em nossas áreas desafiadas, podemos fugir dos confrontos ou forçar certas questões. A comunicação com os entes queridos torna-se complicada. Podemos, agressivamente, erigir obstáculos com ameaças manipuladoras ou nos submeter ao controle de outrem. Usar o trabalho para evitar a investigação de sentimentos desconfortáveis é também um hábito desafio. Os portadores de desafios podem manter-se compulsivamente ocupados. E podem parecer realizadores quando, de fato, talvez estejam afogados numa vala de detalhes, incapazes de ver o oceano e de encontrar as ondas, fazem tudo para não ficar parados. Têm o hábito de viver rigidamente, governados por disciplinas jovens. Por conseguinte, os portadores de desafios fazem a coisa certa de impessoal pelos mais variados desmotivos. De modo geral, os portadores de desafios não aprendem com as experiências passadas, repetem erros que minam a autoestima. Para se sentirem valiosos, certos portadores de desafios dão demasiada importância ao dinheiro, à posição e ao poder. As tentativas de mostrar ao mundo a miúde começam com um pânico e os predispõem à rejeição. Não importa a idade que tenhamos, ou quão inteligentes e talentosos sejamos, os números de desafios sempre irão descrever nossos sentimentos de inadequação. Os desafios revelam a causa e o efeito de demasiada atenção ou negligência dos pais. Enquanto crianças, não podemos mudar a mãe tão preocupada que, com muito amor, nos sufoca e deixa-nos absortos em nós mesmos. Não podemos exigir o afeto e a aprovação de nosso preocupado pai que não para de trabalhar. Enquanto adultos, repetimos o comportamento de nossa mãe ou nos tornamos pais dotados de comedida preocupação de modo a evitar os seus erros. Enquanto adultos, ganhando nosso pão, podemos nos tornar labutólatras ou nos recusar a permitir que as preocupações financeiras práticas nos levem de casa. Os sentimentos que não conseguimos expressar, por mais insignificantes que sejam, causam efeito profundo em nossas personalidades e expectativas adultas. As repressões da infância resultam em desafios. Enquanto adultos, não podemos chupar o dedo ou levar mantas azuis para o emprego. Os desafios revelam as bases de toda uma vida de sentimentos ocultos que vêm à tona em reações exageradas. Dentro de uma casca, há 9 tipos de desafio, cada um simbolizado por um dos números de 1 a 9. Os números de desafio pessoais são encontrados por meio de uma rotina de subtração da data do nascimento. Os significados do número de desafio descrevem a causa, o efeito e a cura dos hábitos adultos impróprios, baseados na visão emocional infantil.
Estes hábitos causam estresse e afetam o modo como enfrentamos as demonstrações birrentas e destrutivas das opiniões e dos atos em branco e preto. Os tons acinzentados do compromisso construtivo são ilusórios porque se constituem nas incógnitas da infã companhia. Os significados do número desafio preenchem muitos claros da infância e abrem nossos olhos rumo a uma maturidade mais feliz. Encontros em números desafio a numerologia tem uma regra básica. Todos os números duplos são somados e reduzidos a número único, somando-se da esquerda para a direita. Exemplo: 45 é igual a 4 mais 5 é igual a 9, 34 é igual a 3 mais 4 é igual a 7, 28 é capcioso e exige 2 passos, 28 é igual a 2 mais 8 igual a 10, 1 mais 0 igual a 1, portanto, 28 torna-se 1 em numerologia. O 0 tem significado, desafio, equivalente a 9, que está descrito nos significados do capítulo do número 9. Para a subtração do desafio e para os fins da DIN-C cedilha O, 11, 1 mais 1, é reduzido a 2, 22, 2 mais 2, é reduzido a 4, 33, 3 mais 3, é reduzido a 6, é 44, 4 mais 4, é reduzido a 8. Instruções para a tabela do número. Desafio: procure dia, mês e ano de nascimento para encontrar os números de desafio. Passo 1. Converta o mês de nascimento em número, encontrando seu lugar no calendário. Janeiro igual a 1, fevereiro igual a 2, março igual a 3, abril igual a 4, maio igual a 5, junho igual a 6, julho igual a 7, agosto igual a 8, setembro igual a 9, outubro igual a 1, novembro igual a 2, dezembro igual a 3. Passo 2. Reduza o ano do nascimento a número único. Exemplo: 1937 igual a 2, some 1 mais 9 mais 3 mais 7 é igual a 20, e reduza a número único. 2 mais 0 igual ao ano 1937 igual a 2, 1954 igual a 1, some 1 mais 9 mais 5 mais 4 igual a 19, e reduza a número único. 1 mais 9 igual a 10. Reduza 10 a número único. 1 mais 0 igual a 1. O ano 1954 é igual a um sistema do número desafio. Passo 1. Preencha os números unidigitais da data do seu nascimento. A underline 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 B underline 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 C underline 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 dia mês ano nota. Sempre subtraia o número menor do número maior. Passo 2. B. A igual underline 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 underline. Nascimento até 28 anos de idade. Passo 3. A. C igual underline 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 underline. Após 28 anos de idade. Passo 4. Subtrai o resto de B, A do resto de A, C, underline 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 underline. Toda a vida. Passo 5. B, C igual underline 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 underline. Toda a vida. Exemplo: 12 de julho de 1937 é a data de nascimento de Bill Cosby. 12, 1 mais 2, é somado e torna-se 3 é igual a 3. Julho é o sétimo mês do calendário igual a 7. 1937 é igual a 1 mais 9 mais 3 mais 7 é igual a 20, e 2 mais 0 igual a 2. Passo 1. A data de nascimento de Bill Cosby com nome Ross, 3, dia, 7, mês, 2, ano. Passo 2. 7 menos 3 igual a 4. Seu maior foco é na juventude e toca a meia-idade. Passo 3. 3, 2 igual a 1. Seu maior foco é na meia-idade e depois. Passo 4. 4 menos 1 igual a 3. O foco é no tempo de vida. Passo 5. 7 menos 2 igual a 5. O foco é no tempo de vida. Os desafios da data do nascimento de Bill Cosby são 4, 1, 3 e 5. Exemplo: 1º de junho de 1926, data de nascimento de Marilyn Monroe. Passo 1. Data do aniversário com números: 1, dia, 6, mês, 9, ano. 1 mais 9 mais 2 mais 6 é igual a 18. 1 mais 8 igual a 9. Passo 2.
6 1 igual 5. Troque os números do mês e dia. Passo 3. 9 menos 1 igual 8. Passo 4. 8 menos 5 igual 3. Passo 5. 9 menos 6 igual 3. Os desafios da data de nascimento de Marilyn Monroe eram 5, 8, 3 e 3. Exemplo. 22 de fevereiro de 1932, data de aniversário de Edward Ted Kennedy. Passo 1. Data de aniversário com números: 4, dia, 2, mês, 6, ano. Passo 2. 4 menos 2 igual 2. Passo 3. 6 4 igual 2. Passo 4. 2 2 igual 0. Passo 5. 6 menos 2 igual 4. Os desafios da data de nascimento de Ted Kennedy são 2, 2, 0 e 4. O tempo dos números. Desafio. Note que Ted Kennedy e Marilyn Monroe têm, em boys, números, desafio duplos. Ted Kennedy tem o 2, esmiuçador e cioso da mãe, e Marilyn Monroe tem o 3, socialmente inseguro e cioso da própria imagem. Quando um número desafio aparece mais de uma vez, o desafio é difícil de superar. Os números de desafio duplos alertam que as influências ou ambientes da infância não irão mudar com a maturidade. Estes desafios são reforçados constantemente. É mais desejável que o portador do desafio os vá digerindo aos poucos durante longo período de tempo. Surgirão situações para concentrar seus significados. Consulte a tabela dos desafios. Passo 2. Primeiro desafio. A subtração do mês e dia dá um número que descreve o desafio sentido mais fortemente até por volta do 28º aniversário. Passo 3. Segundo desafio. A subtração do dia e ano dá um número que descreve o desafio sentido mais fortemente na meia-idade, que pode perdurar e chegar até os últimos anos. Passos 4 e 5. Terceiro e quarto desafios. As subtrações dos restos do dia e ano exigem atenção durante toda a vida. Categorias da personalidade. A personalidade é dividida em 3 categorias: automotivação, autoimagem e autoexpressão. Você encontrará os números das categorias de sua personalidade, usando o nome de nascimento completo. Regras básicas para interpretação do nome. Para construir um mapa, use apenas as letras exatas dos nomes impressos na certidão de nascimento ou equivalente. Apelidos, nomes de batismo, mudanças de nome no início da vida, nomes de casamento e nomes profissionais não devem ser usados na construção do mapa numerológico. Júnior, filho, neto, etc. não são incluídos no mapa do nome. Aceita-se que a criança terá as características do nome, que eram as mesmas para o primeiro dono do nome. A singularidade é explicada por meio das oportunidades oferecidas pelas diferentes datas de nascimento. Tratando-se de um recém-nascido, um menino, uma menina, um adolescente, um homem ou uma mulher, uma inicial, A, B, C, etc., ou um nome que nunca foi usado, mas foi registrado na certidão de nascimento ou no álbum, a Bíblia familiar, etc., de qualquer cultura, será um nome a ser usado no preparo do mapa numerológico. Entende-se que o primeiro registro tenha sido escolhido pela nova alma que veio à Terra para cumprir seus propósitos. Nota: há todo tipo de motivos lógicos para chamar de impossível, ridículo e maluca esta regra numerológica, e muitos clientes já me disseram, mas eu nunca usei este nome, foi um erro. Entretanto, os paracientistas, os metafísicos e os numerólogos acreditam que existe um propósito e um plano para todos. Não há erros. Os antigos acreditavam que os pais, irmãos ou amigos íntimos que dão nome ao recém-nascido são a ferramenta que a alma usa no seu plano material. Esta crença no karma, na reencarnação e na autodeterminação da alma existia entre os antigos, e hoje é aceita como verdade por muitas culturas. Não se esqueça de que a documentação numerológica perdeu-se com o tempo. Pode não parecer lógico, mas funciona. Categorias da personalidade, propósito e instruções. Automotivação. O seu número de automotivação deriva dos valores numéricos das vogais do seu nome completo de nascimento. Use o nome que aparece na certidão de nascimento ou num outro primeiro registro, segundo o costume dos diferentes países e culturas.
Os equivalentes numéricos das vogais do nome completo de nascimento, somados e reduzidos a nome RO único, revelam o que desejamos, a que nos sentimos inclinados e o que queremos ter para nos sentirmos contentes. Instintivamente, dedicamos corpo e alma aos valores descritos pelo número de automotivação. Descreve o que desejamos ser e o que queremos de nossa vida. Para acrescentar profundidade e escopo à compreensão do número da automotivação, você deve ler também o significado numérico de cada nome individual do nome completo de nascimento. O número único reduzido das vogais do primeiro nome indica os instintos práticos. O número único reduzido das vogais do S, primeiro, S, sobrenome, S, descreve os instintos emocionais. O número reduzido das vogais do último sobrenome revela os instintos espirituais do portador e do lado paterno da família. A automotivação, no PLN metafísico, é chamada ímpeto da alma. Como encontrar o significado do número da automotivação? Os significados do número único reduzido das vogais de automotivação do nome são explicados na seção dos significados numéricos. Por favor, leia a explicação até o fim. Os números da automotivação, autoimagem e autoexpress serão calculados em um só mapa. Instruções e um mapa em branco encontram-se após o subtítulo Autoexpressão. Autoimagem. O seu número da autoimagem deriva dos valores numéricos das consoantes de seu nome de nascimento. O número único calculado para o seu nome completo é o mais importante. Entretanto, os números dos nomes individuais de um nome de nascimento acrescentam a compreensão do que desejamos mostrar ao mundo. O número de autoimagem revela a impressão que os observadores têm de nós quando saímos de um elevador, achando que ninguém nos percebe, ou quando entramos numa sala sem sermos anunciados, é a primeira impressão que causamos. E a visualização do sucesso que acalentamos quando jovens, quando sonhávamos e planejávamos a nossa maneira de caminhar, falar, vestir e progredir quando adultos. Quando vivemos de acordo com os significados do nosso número da autoimagem, desconsideramos as exigências dos outros e emitimos, em seu lugar, vibrações numéricas que atraem nossos sonhos. Nossa autoimagem nasce na imaginação. E a chave para a compreensão de como nos vemos em nossos melhores momentos. Como encontrar os significados da categoria da autoimagem? Os significados do número único reduzido das consoantes na autoimagem do nome são encontrados na seção dos significados numéricos. Por favor, leia a explicação até o fim. As instruções e o mapa de automotivação, autoimagem e autoexpressão encontram-se após o subtítulo Autoexpressão. Autoexpressão. O seu número da autoexpressão deriva da soma de todos os valores numéricos das letras do nome completo. Os números de cada nome são totalizados separadamente e reduzidos a um número. Estes números são, a seguir, somados e reduzidos a um número. Para encontrar o quadro geral, leia o significado do valor do número único de todas as letras. Os nomes individuais do nome completo de nascimento, quando reduzidos ao significado de seu número único, descrevem talentos, potenciais e métodos de autoexpressão. Os significados dos números únicos reduzidos dos nomes, primeiros sobrenomes e sobrenomes do nome completo de nascimento devem ser lidos com o objetivo de obter informação adicional. O número da autoexpressão indica seus talentos profissionais e resume suas capacidades. Seus ingredientes sugerem escolhas profissionais que usem as capacidades materiais. Seja como dona de casa, por passatempo ou como profissional dedicada, você estará mais à vontade se concentrar nos significados dos números da autoexpressão com o objetivo de atrair reconhecimento. Nota: por favor, em numerologia, não há atalhos, por isso, não tome o número único reduzido das vogais e das consoantes como número da autoexpressão. Os significados do número da autoexpressão, bem como os da automotivação e da autoimagem, podem ser encontrados na seção dos significados numéricos. Uma vez lidas as instruções das três categorias, e anotados os números por categoria, leia os significados numéricos. De modo a obter perspectiva ampla, alargar as percepções e comparar os números de desafio, é desejável ler e analisar numa só ocasião.
Os números têm um lado positivo e um lado negativo. É preciso completar o mapa numerológico antes de ler os significados individuais dos números, porque todas as partes complexas de nossa natureza devem ser vistas como um todo. De modo a compreender plenamente um perfil numerológico da personalidade e seu destino, devemos reconhecer que toda descrição numérica tem um lado negativo e um lado positivo. A maioria das pessoas não é sempre positiva ou negativa, nem equilibrada. As complexidades em nossa natureza esclarecem-se quando os significados dos nossos números são lidos um depois do outro. As pessoas não são simples. Costumamos confundir nossos amigos e nós mesmos ao revelar desejos conflitantes. Um mapa completo da personalidade lança luz nestas dicotomias. Depois de ler todos os valores numéricos pessoais, surgirão novas opções para nós. As possibilidades, até então não sonhadas, indicadas por um número da categoria personalidade, poderão lançar chamas sobre as Scarlet Hours que estão entre nós e que deixam para amanhã o que podem fazer hoje. A definição dos períodos de vida poderá detonar o senso de imediatismo. O esquadrinhamento das oportunidades de uma vida poderá aliviar as preocupações daqueles que acreditam que a vida os está ultrapassando. Empacamos, com muita frequência, nos acontecimentos do momento. Nossos esforços do passado e nossas aspirações do futuro podem enclausurar-se quando pensamos estar diante de uma emergência. E humano zerar os significados numéricos da numerologia a fim de encontrar soluções para os problemas imediatos, mas é melhor retornar às possibilidades de longo prazo, indicadas pela descrição de nosso número destino, assim que terminar a emergem companhia. A numerologia ajuda-nos a compreender quando e como o tempo pode curar as nossas feridas emocionais ou resolver problemas. Se esperarmos para ler os significados numéricos de toda a lista das categorias da personalidade, poderemos descobrir novos predicados. Pode ser que, para o futuro, haja uma cronologia de eventos muito bem definida. Pode ser que haja uma solução mais promissora, que reduza a ansiedade e dê menos importância ao que pode parecer uma necessidade de ação imediata. De modo a beneficiar-se da visão lateral oferecida pela numerologia, é melhor mapear primeiro e ler depois. Instruções e folha de trabalho para mapear os números da automotivação, da autoimagem e da autoexpressão. Nota: ao mapear a automotivação, o Y será vogal se a, I, Li, U não se encontrarem na sílaba. A, I, U são vogais. Todas as demais letras são consoantes. Exemplo: Marilyn igual Mari, Lyn, Y é uma vogal. Nancy igual Nancy, Y é vogal. Harley igual a Rley, Y não é vogal. Raymond igual Raymond, Y não é vogal. Yolanda igual Y Holanda, Y não é vogal. Cynthia igual CYN, tia, Y é vogal. Muito bem, lá vamos nós. Vamos aprender a calcular os números da automotivação, autoimagem e autoexpressão com alguns exemplos. Exemplo 1. William Henry Cosby, Jr. Nota: o apelido de William, Bill, não é usado no preparo do mapa. Júnior também não é usado no preparo do mapa. Passo 1. Tenha em mãos lápis e borracha. Passo 2. Usando o quadriculado do mapa, escreva o nome constante na certidão de nascimento, William Henry Cosby. Passo 3. Usando como guia a tabela dos valores das letras, escreva o valor numérico debaixo de cada letra do nome no quadriculado. Passo 4. Escreva os valores numéricos de cada uma das consoantes do nome nos espaços apropriados. Passo 5. Escreva os valores numéricos de cada uma das vogais do nome nos espaços apropriados. Passo 6. Totalize os números listados para cada nome individual em todas as 3 linhas. Todos os totais que sejam iguais ou superiores a 10 devem ser reduzidos a um número unidigital, somando-se seus dois algarismos, 11 igual 1 mais 1 igual 2. Passo 7. Some os números do nome individual e puxe um total final para cada linha. Reduza os totais finais a números unidigitais. Passo 8. Transorte os números únicos reduzidos de cada categoria para a lista de categorias. Página 33. Nome completo, autoexpressão consoantes, autoimagem vogais,
automotivação passo 9. Para determinar os ingredientes da personalidade de Cosby, leia os significados, dê os números dos totais finais de todas as categorias. Passo 10. Leia os significados dos números de cada nome individual, de modo a acrescentar profundidade ao seu entendimento. Os números da personalidade de Bill Cosby são: automotivação, 8 autoimagem, 7 autoexpressão, 6 exemplo 2. Edward Moore, Ted Kennedy. Passo 1. Tem em mãos lápis e borracha. Passo 2. Usando o quadriculado do mapa, escreva o nome constante na certidão de nascimento, Edward Moore Kennedy. Passo 3. Usando como guia a tabela dos valores das letras, escreva o valor numérico debaixo de cada letra do nome no quadriculado. Passo 4. Escreva os valores numéricos de cada uma das consoantes do nome nos espaços apropriados. Passo 5. Escreva os valores numéricos de cada uma das vogais do nome nos espaços apropriados. Passo 6. Totalize os números listados para cada nome individual nas 3 linhas. Todos os totais iguais ou superiores a 10 devem ser reduzidos a um número unidigital, somando-se seus dois algarismos. 11 é igual a 1 mais 1, 2. Passo 7. Some os números do nome individual e puxe um total final para cada linha. Reduza os totais finais a números unidigitais. Passo 8. Transporte os números únicos reduzidos de cada categoria para a lista de categorias. Página 33. Nome completo. Autoexpressão consoantes. Autoimagem vogais. Automotivação. Passo 9. Para determinar os ingredientes da personalidade de Kennedy, leia os significados dos números dos totais finais de todas as categorias. Passo 10. Leia os significados dos números de cada nome individual para acrescentar profundidade ao seu entendimento. Os números da personalidade de Ted Kennedy são: automotivação, 4 autoimagem, 6 autoexpressão, 1 exemplo 3. Norma Jean Mortenson, Marilyn Monroe. Passo 1. Tem em mãos lápis e borracha. Passo 2. Usando o quadriculado do mapa, escreva o nome constante na certidão de nascimento, Norma Jean Mortenson. Passo 3. Usando como guia a tabela dos valores das letras, escreva o valor numérico debaixo de cada letra do nome no quadriculado. Passo 4. Escreva os valores numéricos de cada uma das consoantes do nome nos espaços apropriados. Passo 5. Escreva os valores numéricos de cada uma das vogais do nome nos espaços apropriados. Passo 6. Totalize os números listados para cada nome individual nas 3 linhas. Todos os totais iguais ou superiores a 10 devem ser reduzidos a um número unidigital, somando-se seus dois algarismos. 11 é igual a 1 mais 1 é igual a 2. Passo 7. Some os números do nome individual e puxe um total final para cada linha. Reduza os totais finais a números unidigitais. Passo 8. Transporte os números únicos reduzidos de cada categoria para a lista de categorias. Página 33. Nome completo, autoexpressão consoantes, autoimagem vogais, automotivação. Passo 9. Para determinar os ingredientes da personalidade de Marilyn, leia os significados dos números dos totais finais de todas as categorias. Passo 10. Leia os significados dos números de cada nome individual para acrescentar profundidade ao seu entendimento. Os números da personalidade de Marilyn Monroe são: automotivação, 3 autoimagem, 5 autoexpressão, 8 folha de trabalho. Para a categoria da sua personalidade, eis uma folha de trabalho para você usar com seu próprio nome. Depois de calcular os números da categoria da sua personalidade e anotá-los na lista de categorias, página 33, por favor passe as instruções dos números do destino e do ano, mês e dia pessoais. A seguir, poderá ler os significados numéricos, para análise completa. Passo 1. Tem em mãos lápis e borracha. Passo 2. Usando o quadriculado do mapa, escreva o nome constante na certidão de nascimento. Passo 3. Usando como guia a tabela dos valores das letras, escreva o valor numérico debaixo de cada letra do nome no quadriculado. Passo 4. Escreva os valores numéricos de cada uma das consoantes do nome nos espaços apropriados. Passo 5. Escreva os valores numéricos de cada uma das vogais do nome nos espaços apropriados. Passo 6.
Totalize os números listados para cada nome individual nas 3 linhas. Todos os totais iguais ou superiores a 10 devem ser reduzidos a um número unidigital, somando-se seus dois algarismos. 11 é igual a 1 mais 1 é igual a 2. Passo 7. Some os números do nome individual e puxe um total final para cada linha. Reduza os totais finais a números unidigitais. Passo 8. Transporte os números únicos reduzidos de cada categoria para a lista de categorias, página 33. Nome completo, autoexpressão consoantes, autoimagem vogais, automotivação. Passo 9. Para determinar os ingredientes de sua personalidade, leia os significados numéricos dos totais finais de todas as categorias. Passo 10. Leia os significados numéricos de cada nome individual para acrescentar profundidade ao seu entendimento de você mesmo. Número do destino. Propósito e instruções. O número do destino descreve o que ou esperam que aprendamos. Metafisicamente falando, o número do destino descreve o nosso propósito no plano da vida. Os tipos de pessoa e experiência indicados por este número só não causarão surpresa se os traços de automotivação, autoimagem e autoexpressão da personalidade, ou o número da data do nascimento, forem os mesmos. Se o número da autoexpressão for o mesmo que o número do destino, cedo na vida você terá uma profissão, e as experiências que encontrar irão acelerar o seu progresso. Se o seu número da automotivação for o mesmo que o número do destino, você conhecerá rapidamente as pessoas e experiências que o deixarão à vontade. Se o seu número da autoimagem for o mesmo que o seu número do destino, você terá oportunidades de viver as fantasias da vida que levava na infância. Poucas pessoas têm os mesmos números nas categorias da personalidade e no destino. A maioria das pessoas vive do método procura acha, e aprende com a experiência. Ao compreender o significado numerológico do número do destino, você está capacitado a identificar quem você virá a ser, o que esperam que você faça quando chegar a hora, por que você está aqui, afinal de contas, onde você deve procurar ajuda, e quando as coisas ocorrem na hora certa. Como você fará todas estas coisas depende de como irá enfrentar os significados do número desafio. Instruções para encontrar o número do destino. Passo 1. Some os números do dia, do mês e do ano do nascimento. Ou reduza os números do dia, do mês e do ano a números únicos, e some-os. Passo 2. Reduza a soma a um número entre 1 e 9. O número único reduzido da soma dos números do dia, do mês e do ano do nascimento é o número do destino. Exemplo de Bill Cosby. 12 de julho de 1937 12 igual 1 mais 2 igual 3 julho igual a 7 1937 igual 1 mais 9 mais 3 mais 7 igual 20, e 2 mais 0 igual 2 3 mais 7 mais 2 igual 12, e 1 mais 2 igual 3 ou 12 mais 7 mais 1937 igual 1956, e 1 mais 9 mais 5 mais 6 igual 21, e 2 mais 1 igual 3. O número do destino de Bill Cosby é 3. Exemplo de Marilyn Monroe. 1º de junho de 1926 1 igual 1 junho igual a 6 1926 é igual a 1 mais 9 mais 2 mais 6 é igual a 18, e 1 mais 8 igual 9 1 mais 6 mais 9 é igual a 16, e 1 mais 6 igual 7 Exemplo de Ted Kennedy. 22 de fevereiro de 1932 22 é igual a 2 mais 2 igual a 4 fevereiro igual a 2 1932 é igual a 1 mais 9 mais 3 mais 2 é igual a 15, e 1 mais 5 é igual a 6 4 mais 2 mais 6 igual 12, e 1 mais 2 igual a 3 Folha de trabalho do seu número do destino Números da data do nascimento. Underline, 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 mais underline, 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 mais underline, 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 igual underline, 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 dia, mês, ano, total. Reduza-o, total a um número único. Underline, 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 mais underline, 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 igual underline, 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 total. Número do destino igual underline, 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 anote-o. Número do destino na lista das categorias numerológicas. As instruções para prever o ano pessoal, o mês pessoal e o dia pessoal,
os ciclos e as tendências correntes estão a seguir. Ano, mês e dia pessoais são parte do destino. Todas as descrições numéricas devem ser lidas depois de completar um mapa. O número do ano pessoal, propósito e instruções. Uma vida é dividida em ciclos de 9 anos de experiência. Começamos novos conceitos no ano pessoal do ciclo e concluímos a meta do primeiro ciclo 8 anos depois, num ano pessoal número 9. Os 7 anos entre os anos número 1 e número 9 dão ao nosso conceito inicial, apuro e qualificação do desempenho, 9. No ano pessoal número 9 deixamos o passado e nos preparamos para novo rumo no ano seguinte, o ano pessoal número 1 que inicia outro ciclo de experiências. Disse que vivemos em ciclos de 7 anos, mas poucos se lembram de fatorar o primeiro ano, quando as ideias tomam forma, ou o último ano, quando abandonamos a ideia. Durante o ano pessoal número 9, refletimos sobre os 8 últimos anos e constatamos que as metas do ano pessoal número 1 foram atingidas. Nascem novos conceitos baseados em realizações ou conclusões. É plantada a semente da mudança. Não é possível iniciar e terminar projetos importantes no mesmo ano, portanto, quando se encerra o ano número 9, novas coisas são instigadas no ano 1. São cultivadas num 2, vêm à luz num 3, descem à terra num 4, fazem transições num 5, acrescentam responsabilidades num 6, especializam-se num 7, fazem avanços materiais num 8 e conquistam reconhecimento num 9. Cada ano do ciclo de 9 anos tem um propósito. O ano pessoal número 1 oferece oportunidades de mudanças no sentido de progresso. É um ano de arranque, durante o qual podemos esperar iniciar projetos. O ano pessoal número 2 oferece oportunidades de conhecer os detalhes dos projetos iniciados no ciclo número 1. E um ano de detalhes, receptivo, durante o qual construímos os resultados futuros. O ano pessoal número 3 oferece oportunidades de trazer à luz as metas do ciclo número 1. E um ano de arranque, durante o qual podemos esperar ver os resultados dos contatos sociais. O ano pessoal número 4 oferece oportunidades de corrigir as impraticidades e construir a segurança para o futuro. É um ano de trabalho, receptivo, durante o qual construímos para o futuro. O ano pessoal número 5 oferece oportunidades de experimentar novas ideias, de usar vários meios de autopromoção e de experimentar prazeres físicos. E um ano de arranque, transformador, durante o qual podemos esperar ver resultados. Os primeiros 4 ciclos do ano pessoal enraizam-se em atos independentes. O 5º ano é um ciclo central que abre a porta a incógnitas e a transição do modo de vida. O ano pessoal número 6 oferece oportunidades de realizar negócios e compromissos íntimos de longo prazo, de assumir obrigações e ser útil. É um ano receptivo durante o qual construímos para o futuro. O ano pessoal número 7 oferece oportunidades de ser introspectivo e de reavaliar as metas íntimas, comerciais e espirituais. E um ano solitário, para observar, ser receptivo e esperar pouco, ou nenhum, resultado comercial. O ano pessoal número 8 oferece oportunidades de assumir o controle dos assuntos materiais e comerciais. E um ano de solução de problemas, para ser muito agressivo, corajoso e esperar resultados tangíveis de alto nível. O ano pessoal número 9 oferece oportunidades de ser filosófico, culto e caridoso. É um ano para ser receptivo às necessidades de muita gente, de dar exemplo e esperar os resultados de os conceitos originais moldados no ano pessoal número 1. E um ano para limpar os podres. Nada novo começa. Instruções para encontrar o seu ano pessoal. Método 1. Usando os quadriculados do ano pessoal. Passo 1. Procure o quadriculado referente ao ano corrente do calendário. Passo 2. Procure a data do seu nascimento, dia e mês, no quadriculado e encontre o número do seu ano pessoal. Método 2. Usando o sistema do ano pessoal numerológico. Passo 1. Primeiro, você deve procurar um número único para qualquer ano do calendário. Some os números do ano do calendário e reduza-os a um número entre 1 e 9. Exemplo do ano do calendário.
1991 igual 1 mais 9 mais 9 mais 1 igual 22 mais 0 igual 2991 igual ano do calendário número 2. Passo 2. Some o número único do ano do calendário aos números do seu mês e dia de nascimento. Passo 3. Totais iguais ou superiores a 10 devem ser reduzidos a um número unidigital, somando-se seus dois algarismos. Exemplo. Ano pessoal de Bill Cosby para 1991. Data do nascimento, 12 de julho. Passo 1. 1991 é igual a 1 mais 9 mais 9 mais 1 menos 20 menos 2 mais 0 é igual a 2. Passo 2. Some 3. 12 igual a 1 mais 2 igual a 3, mais 7, de julho, o sétimo mês do calendário, mais 2, número do ano do calendário, total igual 12 é igual a 3. Bill Cosby está no ano pessoal número 3 em 1991. Exemplo. O número do ano pessoal de Ted Kennedy, em 1991, para a data de seu aniversário, 22 de fevereiro. Some 4, de 22 igual a 2 mais 2 igual a 4, mais 2, de fevereiro, mais 2, de 1991. 1 mais 9 mais 9 mais 1 é igual a 20 é igual a 2 mais 0 é igual a 2, total igual 8. Ted Kennedy está no ano pessoal número 8 em 1991. O número do mês pessoal, propósito e instruções. O número do mês pessoal descreve os tipos de pessoa e experiência que você pode esperar encontrar durante o mês do calendário em questão. Este número proporciona percepções íntimas adicionais para compreender o progresso passo a passo do seu ano pessoal. Para encontrar o seu número do mês pessoal, some o número do seu ano pessoal ao número do mês do calendário. Em seguida, adicione a soma para reduzi-la a um número unidigital. Exemplo. O número do mês pessoal de Bill Cosby para novembro de 1991. O número do ano pessoal de Bill Cosby para 1991 é igual a 3. O número do mês do calendário para novembro igual 11 é igual a 2. Novembro de 1991, para Bill Cosby, é um mês 5, 3 mais 2. O número do dia pessoal, propósito e instruções. Todo dia muda o nosso estado de ânimo, e nos concentramos em diferentes tipos de pessoa e experiência. Alternamos-nos entre receptivos e agressivos. O velho adágio faz a fama e deita-te na cama, já em novo significado quando consideramos as revisões do dia a dia. Se um número do dia pessoal indica que você não deve fazer mudanças, tenha paciência e fé. Deixe que as vibrações do número do novo dia tragam uma mudança que venha a funcionar a seu favor. Quando os números do dia pessoal forem idênticos a quaisquer dos seus números desafio, as pessoas e experiências que você encontrar neste dia poderão provocar reações exageradas. No caso de envolvimento de grandes somas de dinheiro ou de documentos legais, talvez seja melhor não realizar grandes mudanças ou decisões neste dia. Os números desafio avisam-no para esperar pessoas ou experiências que detonem respostas emocionais para os assuntos práticos. Para encontrar o seu número do dia pessoal, método 1. Encontre o quadriculado do seu número de o ano pessoal. A seguir, procure o dia do calendário no quadriculado e encontre o seu número do dia pessoal. Método 2. Some os números do mês e dia correntes ao seu número do ano pessoal. Reduza os totais iguais ou superiores a 10 a um número unidigital. Exemplo. O número do dia pessoal de Bill Cosby para 5 de março de 1991. Some 5, do dia do calendário, 3, de março, 3, do número do ano pessoal de Bill Cosby. 11 igual a 1 mais 1 igual a 2. O número do dia pessoal de Bill Cosby para 5 de março de 1991 é 2. Você anotou todos os seus números na lista de categorias? Se você leu todas as instruções do dia pessoal e lançou todos os números das categorias na lista de categorias, já pode ler os significados dos números. Leia os significados dos números S da categoria da personalidade e do destino, tendo em mente as oscilações de personalidade nos significados do número desafio. A seção a seguir é dedicada à análise dos números para um ou dois mapas. Leia um mapa inteiro antes de fazer comparações. As percepções serão mais aguçadas na segunda paisagem. Comparações numéricas. Há várias maneiras de usar a comparação numérica em seu próprio mapa ou entre dois mapas. Por exemplo,
Se você quiser saber se seus talentos estão numa trilha do destino que lhe irá oferecer reconhecimento imediato, compare o seu número da auto-expressão com o seu número do destino. Se você quiser saber se é compatível com um colega ou superior de trabalho, compare o seu número da auto-expressão com o dele. Se você quiser saber se a sua primeira impressão é compatível com as pessoas e experiências que irá encontrar na vida, leia o significado do seu número da autoimagem e compare-o com o enfoque do seu número do destino. O bom senso sempre ajuda a fazer comparações e determinar a compatibilidade. Segue-se rápida tabela de comparação numérica para identificar os números que geralmente são compatíveis e os que não o são. Mas, lembre-se, a numerologia sempre proporciona escolha. Os números incompatíveis não têm que causar relacionamentos atritados, basta que os parceiros ou companheiros compreendam, se mutuamente queiram assumir compromisso recíproco. São níveis de incompatibilidade que podem ser aliviados com o compromisso de ambos trabalharem juntos. Mas o primeiro passo depende sempre da pessoa que tem um número menor. Ele ou ela terá que se dispor a aprender com a pessoa que tem um número maior. E quem tem um número maior deve assumir o compromisso de dar à pessoa de número menor tempo suficiente ao aprendizado. A comunicação é a chave. Mesmo os significados numéricos na sua tabela e na de outrem podem calçar o caminho ou rumo ao melhor relacionamento. Entretanto, se está pensando em iniciar compromisso de longo prazo com uma pessoa cujos números da automotivação e do destino são incompatíveis com o seu, talvez seja melhor concordar do que discordar antes que os problemas surjam. É bom sentir afinidade num relacionamento, mas numa relação íntima, quando há opostos e incógnitas, atitudes e atos surpreendentes podem esvaziar a energia da unidade. O número da automotivação descreve as coisas que o deixam à vontade e aquelas que o deixam nervoso. O número do destino prevê os tipos de pessoa e experiência que você pode esperar encontrar durante a vida. Se os dois fatos importantes da vida lhe são desconfortáveis, o cotidiano será repleto de reações e situações irritantes. Quando você usa a numerologia para se entender e entender os conhecidos, as surpresas que terá serão agradáveis. Eis algumas regras práticas para comparar números. Item ao traçar comparações entre mapas ou em seu próprio mapa. Use sempre o número reduzido final das categorias do desafio, da automotivação, autoimagem, autoexpressão, do destino, do ano, mês e dia pessoais. Item em seu próprio mapa. Compare os seus desejos, automotivação, aos seus talentos, autoexpressão, para descobrir se você tem o talento necessário a obter o que quer. Item em seu próprio mapa. Compare o seu número da autoexpressão, talentos, ao do destino para ver se você irá encontrar as pessoas e experiências que lhe irão facilitar o contato com o negócio ou profissão. Se estes números forem incompatíveis, você deverá concentrar-se no significado do seu número do destino para conhecer que tipos de ambientes abrirão portas para você. Item em seu próprio mapa. Compare os seus números desafio aos seus números da automotivação, autoimagem e autoexpressão. Se forem os mesmos, você pode assinalar a parte extremada da sua personalidade que alcança extremos e que precisa de modificação. Se um dos seus números desafio for igual ao seu número do destino ou aos números do ano, mês ou dia pessoais, você achará difícil reagir às pessoas e experiências que encontrar sem colocar emoção nas situações práticas. Você poderá suavizar a sua vida se compreender que as suas reações emocionais intensas são detonadas pelas pessoas que o seu destino apresenta. Você não vai querer escolher a pessoa errada para namorar, casar ou trabalhar. Você poderá suavizar a sua vida se concentrar em travar relacionamento com pessoas e experiências que irão ajudá-lo durante todo o tempo ou no período em questão. Item em seu próprio mapa. Se o número único reduzido de sua automotivação for maior do que o do seu destino, isto significa que você quer mais confortos do que a vida oferece. Se o seu número da autoimagem for maior do que o do seu destino, você parece mais realizado do que a maioria das pessoas que encontra. Se o seu número da autoexpressão for maior do que o do seu destino, você tem mais talento do que precisa para cumprir seu destino. Se os seus números do nome forem menores que o do seu destino, você precisa esforçar-se para aprender o que a vida tem a oferecer.
Lembre-se sempre de que os números da automotivação, autoimagem e autoexpressão, referentes ao nome, relacionam-se com o caráter, e os números desafio, do destino, do ano, mês e dia pessoais, referentes à data do nascimento, relacionam-se com os tipos de pessoa e experiência que você pode esperar encontrar. Item ao fazer comparações entre mapas ou em seu próprio mapa, compare os números do ano pessoal aos números do mês e dia para descobrir quando os meses e dias irão apoiar o propósito do ano, não sendo frustrantes. Quando os períodos curtos não conduzirem a realizações rápidas, é melhor estar preparado para as demoras e compreender que a pessoa que o preocupa também vem passando por dificuldades. Item para determinar quando assumir uma parceria, um casamento ou negócio. Compare os números do ano pessoal. O número 9 é um ano de términos e jamais dá início a nada que dure. O número 6 é o ideal. Sempre que possível, almeje iniciar um compromisso de longo prazo num ano número 6. Se isto parecer impossível, escolha casar-se num mês ou dia número 6. Nos negócios, os números 4 e 8 são afortunados também. Mas nada comece num ano, mês ou dia número 9. Também não se esqueça de ler o significado do ano pessoal dos dois parceiros para compreender quais as oportunidades enfocadas. Item compare sempre os seus números do dia pessoal com os dos seus amigos íntimos e colegas de trabalho. Se você souber quando ser um bom ouvinte e quando opinar, irá realizar sem esforço as metas do seu dia pessoal. Item o número único reduzido da data do nascimento pode ser comparado entre dois mapas para determinar a compatibilidade a partir aproximadamente dos 28 até os 55 anos de idade. Item os números do mês de nascimento podem ser comparados entre dois mapas para determinar se os ambientes iniciais irão oferecer cognitas ou incógnitas, pontos de referência confortáveis ou desconfortáveis. As tabelas das rápidas comparações numéricas são cômodas, mas, se você tiver tempo, é melhor ler os significados numéricos completos e assim obter percepções íntimas mais profundas. Quando em dúvida, ou quando precisar tomar decisão rápida, utilize o bom senso. A numerologia é uma ferramenta e uma companheira de luta. Suas previsões anuais, mensais ou diárias podem ensiná-lo a ganhar tempo até obter certeza de estar fazendo a coisa certa. Capítulo 5 Número 1 Independência Atributos positivos, individualidade, liderança, criatividade, positividade, energia ativa, ambição, persistência, autoconfiança, audácia negativos, egocentrismo, autoritarismo, imitação, repressão, dependência, preguiça, passividade, receio, fraqueza correspondentes, letras, A, J e S número ímpar, agressivo disposição, consecução mental e pessoal números, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, sem cor, vermelho gema, rubi,